Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World e ao nosso Instagram Discos World International. Hoje vamos ter um convidado muito especial, uma pessoa que tem feito muito por a aquariofilia nacional em Portugal. É uma pessoa que não está ligada aos discos, mas que foi uma das pessoas que mais tem incentivado a evolução do hobby em Portugal. Falamos de Tiago Ralha e vamos daí conhecê-lo. Olá, Tiago, tudo bem? Viva Fábio, tudo a andar, tudo a andar. Tudo a andar. Hoje temos o prazer de ter aqui o Tiago Ralha, já nos falará um pouco sobre o que é o Paraíso Pleco e os encontros aquafinados. Tiago, começa mesmo por isso, por te apresentares, para quem não te conhece, há quantos anos estás na aquafilia e o que é que fazes? Bem, antes de mais, Fábio, obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar nestas lives, porque isto é realmente uma forma de quebrarmos aqui, quebrarmos aqui esta pandemia e fazermos algo, não é? Pelo nosso hobby. E obrigado pelo convite e também obrigado a todas as pessoas que vão perder um tempinho aqui a assistir a este tipo aqui que está deste lado a falar. Mas pronto, olha, o meu nome é Tiago Ralha. Eu às vezes ainda tento dar aqui uma indicação da quantidade de anos que estou na aquariofilia, mas na realidade não me recordo. Eu digo sempre algo que é, estou na aquariofilia desde que me lembro de ser gente, porque isto foi uma herança de família, então já nasci com os aquários. Eu estou com 41 anos, portanto, digamos que a série deve estar aí há 30 e poucos anos na aquariofilia, sendo que comecei a levar isto um bocadinho mais a sério quando comecei a entrar nos fóruns e a aprender um pouco mais, porque na realidade isto nós ia aprendendo aos poucos quando íamos às pet shops de antigamente, mas era tudo muito externalizado, não fazíamos muitos erros e muitas das vezes não aprendíamos com eles porque estávamos sempre a cometer erros sobre erros e nunca sabíamos o que era o certo, porque não havia uma informação muito especializada, não havia também internet na altura, não é? Mas foi assim, olha, foi assim que começou. Não sei se queres já que eu falo do Paraíso Pleco e Sim, como é que depois surgiu, mas... fala-nos um pouco já do teu projeto Paraíso Pleco e como é que surgiu e como é que tem evoluído ao longo dos anos, não é? Pronto, olha, isto foi assim, eu comecei, lá está, comecei a aprender mais na aquariofilia com a entrada dos fóruns e quando eu entrei nos fóruns estava na altura com ciclídeos africanos e foi aí que começou a paixão e foi aí que começou o real entendimento do hobby, a perceber como é que conseguíamos manter os nossos peixinhos com qualidade e perceber realmente o que é que podíamos fazer e o que estávamos a fazer eram boas ações para a aquariofilia. E o projeto Paraíso Pleco surgiu num momento interessante, que foi quando eu tinha um aquário com ramireses, então decidi colocar lá uns 5 ou 6 ancistros, e sabia que eram ancistros, sabia que não eram plecóstomos já na altura, mas nunca tinha ouvido falar na reprodução de ancistros. E foi giro porque do nada eu não tinha tocas, não tinha nada, nem sei bem onde é que eles meteram os ovos, porque eu nunca vi os ovos, mas vejo dezenas de pequenos ancistros em cima de uma bomba de circulação que eu tinha, e eles estavam lá, aquilo era do género uma Powerhead, então tinha assim uma superfície plana em cima, e então estavam dezenas deles, uma coisa impressionante. Eu quando vi aquilo fiquei muito entusiasmado. Depois não consegui safar nenhum, porque aquilo os ramireses e depois aquilo, nem sabia onde é que os havia de meter, nem sabia o que é que lhes havia dado de comer, aquilo foi uma aventura, também não sabia onde é que ia buscar informação. Claro. E o Paraíso Pleco surge talvez uns meses depois, ou um ano depois, quando comecei a pesquisar sobre loricarídeos, então se os ancestros é possível, deve haver aqui mais algumas espécies de loricarídeos que, de certeza absoluta, mais exóticas, que também deve dar para reproduzir. E foi assim, começou assim, na altura. Depois comprei um grupinho de L201, passei para os hipancistros
E foi aí a aventura, começou aí e não parou nunca mais. Pelo menos até agora. Olha, E é uma loucura. agora interrompendo aqui um bocadinho ainda a parte do reprodução de plecos e de elos, tu também és muito conhecido pelo que tens feito pela Aquariofilia Nacional, nomeadamente teres criado os encontros de aquaficionados. Fala-nos um pouco desses encontros, como é que surgiu a ideia, de que forma é que o Covid influenciou negativamente e o que é que tu estás a prever de continuidade desses mesmos encontros? Dos encontros, ok. É assim, olha, tu vai me interrompendo porque eu começo a falar e este é o meu problema. Eu não paro de falar, mas vai me interrompendo, faz sinal. Mas pronto, é assim, eu depois de ter lançado o projeto para isso Pleco, a coisa começou a evoluir naturalmente, comecei a pesquisar, comecei a falar com muita gente de Portugal, amigos, e depois tive que começar a ir para o exterior, para a Europa, para o outro lado, para a América, essencialmente para os Estados Unidos. Porquê? Porque nós cá não havia muita gente que tivesse esta experiência de reproduzir loricarídeos. E então tive que começar a abrir um bocadinho, abrir as fronteiras para tentar apanhar um bocadinho mais do que de alguma experiência e conhecimento. E depois o que é que aconteceu? Como é que surgiram os encontros? Eu ia falando, surgiu em conversa com um amigo, que era, não sei se vocês conhecem o Paulo Nadal, que era um expert nas corridoras, surgiu em conversa com ele e pensei assim, lancei-lhe o desafio e disse, se nós isto que tentamos ir buscar lá fora ou ir buscar com outros aficionados, por que não partilhar isto, não é? Fazer umas palestras. E na altura ele disse, tu és maluco, porque a gente vai esgotar a informação no primeiro ou no segundo encontro. Eu disse, não pode ser. Isto a gente vai ter aí informação para 1000 encontros. Assim, foi um bocado maluco, mas a realidade é que, havendo imaginação e criatividade, isto desenvolve-se, não é? Aliás, e agora passando um bocadinho para esta questão da pandemia, é um bocadinho igual. Porquê? Porque muita da gente diz, não, isto agora a pandemia acabou com tudo. Depois começaram a surgir as primeiras ações online, havia muita gente que não conhecia sequer o Zoom, não é? Eu fui um deles, comecei a conhecer o Zoom porque não utilizava esta plataforma para fazer reuniões, nem nada do que se pareça. E comecei a conhecer, assim como todos nós, outras plataformas e começaram a surgir outras oportunidades. Claro que, depois as pessoas sentem o português, não é? O latino, digamos assim, sente aquela necessidade do contacto, do abraço, do falar, de um café, não é? Aquelas coisas presenciais. E eu acredito que o online não seja tão aprazível, mas obviamente que os encontros tomaram outra dimensão, não lhe chamamos encontros, fazemos outros ciclos, outras lives, mas inserido na lógica dos encontros, mas mortinhos para quando isto for possível fazer um evento presencial, rebentar aí com... Regressar em grande. Em peso, está a ser programado aqui uma sexta edição bombástica. Posso dizer que já estamos a trabalhar com alguns parceiros. Okay. E vai ser, vai ser uma coisa grande, com workshops, com concursos, vai ser bombástico. A ver se o Covid nos deixa, não é? Não está fácil. Espero que sim. Olha, Tiago, agora vamos voltando então à temática, que é a tua principal, que são os plecos. Fala-nos um pouco dos plecos, quais é que estás a criar neste momento? Olha, eu às vezes perco-me um bocadinho. Eu neste momento estou com cerca de 15 espécies em aquários, a maior parte deles monoespécie. Tenho algumas espécies, lá está, por aquário, depois vou tendo assim alguns cardumes de tetras e alguns guppies, algumas coisas assim diferentes, só para ter fixe, não é? Para criar ali uma meia água, um cardumezinho para que os plecos se desinibam e consigam aparecer mais, não só quando vêm comer, mas também durante o dia. E o que é que eu estou a criar?
não estou a criar estas espécies todas, mas a maior parte delas com regularidade. Eu não sei, eu vou dizendo a numeração L, mas às vezes a malta não identifica. Mas essencialmente são epancistros e ancistros. Eu tenho 8 espécies de ancistros, depois mais à frente podemos falar um bocadinho disto, porque a malta... Eu voltei aos ancistros, mas em vez de voltar aos comuns, não é? Voltei a espécies de rios da bacia do Amazonas, que muitas das vezes é difícil encontrar cá, ancestros do rio Xingu, rio Tocantins, rio Caiali, e ancestros engraçados. Muitas das vezes pensamos que só existem aqueles mais castanhos, ou os apuramentos, que é os super red, os lemon, mas não. Voltei aí, exatamente. E estou a criar L201, L306, L236, Speculum vitata, que são as L15, já sei lá, tanta coisa, isto são algumas espécies, são 7 ou 8 que estou a criar de momento. Okay. Algumas com mais regularidade, outras com menos regularidade, mas essencialmente são epancistros e ancistros. E diz-me uma coisa, quais são os principais desafios que encontras na criação dos plecos? Olha, para mim o grande problema, às vezes a malta pergunta se é difícil, se não é difícil, eu acho que não é. Aliás, eu acho que a criação da maior parte das espécies não é muito difícil. É só preciso de dedicação. Quando tu tens dedicação, começas a perceber o comportamento dos peixes, começas a perceber que a criação é só um passo à frente, não é? Da tua dedicação. E eu acho que muitas das vezes, ou neste momento e pela experiência que se vai adquirindo, muitas das vezes a maior dificuldade está em conseguires os exemplares, não é? Por exemplo, imagina, tu queres fazer reprodução de uma determinada espécie, não é? Vamos falar, há bocadinho estávamos a falar de ramirezes. Hoje em dia consegues um casalinho, um trio ou 2 casais de ramirezes, é relativamente fácil. Mas loricarídeos é difícil. Se estiveres a falar, por exemplo, de ancestros, às vezes consegues, mas também só consegues machos e depois perdes a fêmea, é difícil encontrar outra fêmea. Então, espécies mais difíceis, podes falar com uma loja para te importar uma espécie que tu gostes, porque muitas das vezes não as encontras cá, não é? Tens que pedir à loja para fazer uma importação. Mas muitas das vezes não vêm sexados e comprar um grupo não é barato. Sim. E a dificuldade neste grupo que tu compras, eles vão crescendo, se não forem sexados e se forem juvenis, vão crescendo, e tu depois deparas que tens muitos machos e menos fêmeas, e depois neste teu grupo, muito dificilmente, com o rácio que vais ter, vai ser difícil reproduzires porque não é o rácio correto. E depois queres de certa forma desfazer de alguns exemplares para acertares no rácio. Esta é a maior dificuldade, na minha opinião. Acaba por ser um pouco sorte, não? Porque quando tu adquires vamos falar de uma espécie qualquer, um L300 ou um L33, tu tens de ter a sorte de que venham X machos e X fêmeas, né? Uma vez que não sabes. Uma vez que tu não consegues pedir à loja, olha, vinha-me aí encomenda-me aí 5 machos e 5 fêmeas, isso é difícil, não é? Isso é quase impossível. Essa é a grande dificuldade, e muitas das vezes nós, enquanto amigos, criadores de plecos, fazemos trocas, não é? Olha, tu tens mais machos, só troca aqui uma fêmea comigo, ou acertamos, por exemplo, eu tenho uma espécie que tem rácios errados e ele tem uma outra espécie e a gente troca umas espécies diferentes porque, olha, ficas tu a ganhar porque acertámos o rácio nesta tua espécie e fica eu a ganhar na outra espécie. Sim. Porque na realidade, muitas das vezes o que se passa vê-se muita gente só com machos ou só duas fêmeas e esta é a grande dificuldade. É mesmo... Porque depois de acertares, é a tua dedicação. Obviamente, se tu nunca fores dedicado, nunca estudares um bocadinho, nunca leres, certamente pode acontecer por acaso. Sim. Mas tens de depois de dedicar à espécie. Tens de dedicar, tens que ler, tens que dar-lhe ali as condições, porque normalmente, em 80% das vezes, não precisas de ações
maior parte das espécies não precisas de grandes técnicas ou grandes ações de indução para que dês ali para aumentar a probabilidade ou para estimulares, não é? Para os estimulares, não. Ok. Mas diz-me uma Muito coisa, pouco. Tiago, por exemplo, no L201, o que é necessário ter? Quantos machos, quantas fêmeas para conseguirmos fazer criação? Quantas tocas? Olha, ok. Isto, em termos generalizados, e deste um bom exemplo, porque, por exemplo, L201, L333, L66 são aqueles mais comuns e que, Sim. de certa forma, a seguir aos ancestros é o segundo, é o passo seguinte, não é? No nível de dificuldade, digamos assim. O que eu defendo sempre é o trio, ou seja, teres um macho para 2 fêmeas. Se quiseres aumentar o número de exemplares, se tiveres tamanho de aquário, então mete 2 machos e 4 fêmeas. E assim, é o que eu defendo. Cada vez que queres aumentar, aumenta de 3 em 3 e sempre um macho e 2 fêmeas. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Diz-me uma coisa, tu lá na tua fish room, tu tens, como é que é o sistema de filtragem dos aquários? Os aquários estão em SAMP ou funciona cada aquário individualmente sem como é que eu ia dizer, sem que a água seja a mesma? Tem misturas de águas, Sim, exato. exatamente. Olha, eu não montei a fish room da forma como eu queria mesmo, final, tanto que eu digo que ainda vou na segunda fase e estou-me a preparar para a terceira, que não sei quando é, mas eu funciono tudo com aquários, com filtragens independentes e tudo com filtros externos, tudo com os canisters da AIM, os clássicos, porque são filtros muito resistentes, que raramente avariam, e quando avaria é uma peça que se encontra facilmente e são muito fiáveis e consomem muito pouco. Mas o que eu gostaria era ter os aquários furados, não é? Para fazer as trocas automáticas, depois diretamente ligado para a caixa de esgoto, que infelizmente e pelo tempo de montagem as limitações que eu tive, não consegui fazê-lo. Mas era o passo seguinte. Neste momento trabalho tudo com filtros externos. Individualmente. Só tenho um com filtros de esponja. Mas há muita gente que muitas das vezes defende os filtros de esponja e aquele HMF, não é? Os Matten Filter, não é? Os Hamburg Matten Filter, acho que é assim que se chama, que se vê muito na Alemanha, nos criadores. Mas eu acho que precisas ter alguma experiência para teres um aquário dependente só de filtros de esponja. Eu digo isto porque já tive alguns azares, não é? Porque muitas das vezes meti mais exemplares do que o aquário suportava, não tinha lá está, as mídias biológicas, não é? Os filtros de esponja depois ali estão muito limitados. E pronto, ainda tenho um, mas está ali muito bem controlado. Olha, quais os gelos ou plex, como quisermos chamar, que consegues reproduzir com maior facilidade? Tirando os ancestros, aqui vamos falar aqui dos gelos 201, 333, qual é aquele que consegues tirar com mais, ou seja, mais alvins que vão no futuro chegar a adultos, ou neste caso... Ok, é assim, os mais fáceis são os L201, o 333 e o L66. Estes são os mais fáceis, são todos hipancistros. Dentro desses três, qual é aquele que costumas conseguir tirar mais crias? É o L201 ou é mais ou menos igual? É o L201, é o L201 porque é o projeto que eu tenho há mais anos. São peixes que eu os conheço praticamente, já estão comigo, ou talvez vai fazer 9 anos, se eu não estou em erro, o grupo. Um deles, só para teres noção, aliás, o primeiro trio veio para a minha casa adulto. Sim. E já está comigo há 9 anos e continuam a criar. E esse trio continua a criar? É isso que eu ia perguntar. Continua. É impressionante. E agora já tens casais, neste momento já tens casais de L201 que foram crias tuas? Não, porque a maior parte dos criadores da Europa e aqui o nosso país vizinho, espanhóis, muitas das vezes o que fazem é tiram as suas crias, fazem uma seleção e depois
acabam por formar outro grupo de F1s, não é? Vamos imaginar que fossem selvagens, grupos de F1s que depois é o seu próximo grupo reprodutor. Eu normalmente não faço isso. Eu acabo por, não fico com um ou outro, mas que vão para aquários, é um aquário que eu tenho sempre de crescimento, ou aquários, digamos, comunitários, onde está na sala, mais para embelezar. Mas quando é para reforçar o grupo, vou adquirir sempre fora. Nunca fico com filhos, com pais e coisas assim. Não. Ok. Mas são L201, L333, desculpa, L333 não tem, mas tenho os L66 que é a mesma espécie. É a mesma espécie. Já está provado. É o Black Tiger, não é? São os complexo King Tiger. Okay. Olha, tinha aqui uma pergunta que acabaste já por responder um pouco, mas qual o segredo para se conseguir ter uma boa criação de elos? Basicamente é ter sorte, né? E depois... eu costumo dizer, e tenho um e-book, não é, sobre isso, que é o que eu defendo sempre, que são os 4 desafios da reprodução de plecos. Mas, basicamente, o primeiro desafio começa com a aquisição do grupo. É logo o teu primeiro desafio que tens na reprodução. E é um bocadinho da sorte e também o poder de compra, não é? Tu certamente vais ter mais sucesso, vamos imaginar os zebra, não é? Muita malta gosta dos zebra. Mas se tu compras um casal de zebra ou 10 zebra, que vai depender do teu poder de compra, não é? Claro. É certo que quem compra um grupo de 10 vai ter uma probabilidade muito maior de conseguir ter sucesso, não é? Do que quem compra 2 ou quem compra 3. E há aqui esta questão também da sorte, tu dizes, mas essencialmente o que eu acho é que é a tua capacidade de observação e dedicação. Quanto mais observares e seres curioso, não é? Claro. Isto só sorte não vamos lá, não é? Isto também não é chegar, não é eu ter dinheiro e comprar um grupo de 20 até e depois esperar que as coisas funcionem. Também tem que se perceber e tem que saber ter... Né? Há algum conhecimento sobre a espécie. Sim. Tu dizes uma coisa, e quando, por exemplo, nos teus aquários, isto é uma questão que se calhar interessa a muitas pessoas que queiram criar, tens mais do que uma toca para que eles possam escolher? E existe um número mínimo de tocas que tu achas que seja necessário? Eu sigo um padrão, não é um padrão que tem que ser respeitado, porque há muita gente que, por exemplo, para 7, 8 exemplares mete 30 tocas, faz grandes construções e resulta. Não, o que eu digo para as pessoas terem uma referência, porque muitas das vezes tu dizes muita coisa, baralhas. Então se disseres só uma ou 2 coisas e disseres que, pronto, atua desta forma que poderás ter sucesso, se estiveres a dizer muita coisa, baralhas, não é? E muitas das vezes muita coisa funciona. Tens várias ações que funcionam. Mas o que eu digo sempre é, o limite mínimo é uma por macho. O mínimo. Tens na mesma que teres ali refúgios para as fêmeas, que bastará ser, metes 2 tocas, uma pedra de xisto por cima e já é um refúgio para a fêmea. Ficar perto da toca. Mas o limite mínimo é é uma por cada macho, e o limite máximo, que eu também costumo de usar, é uma por cada exemplar. Ou seja, tens 6 peixes, então o limite máximo é 6 tocas. Desses 6 peixes, 2 são machos, o limite mínimo são 2. 2 tocas. Normalmente é uma relação que eu uso, sim. Mas, por exemplo, deixa-me só dizer, é o que eu estava a dizer há pouco, há malta que tem... fica giro, não é? Aquários assim com 30, 40 tocas todas encavalitadas umas em cima das outras e resulta muito bem, muito bem. Tenho aqui uma pergunta que é um bocado complicada, que é: como é que é ter aquários de plecos e apreciá-los sendo que os gelos estão 80% a 90% do tempo escondidos? Olha, isto é... Deixa-me dizer, como é que eu tenho de dizer? Deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Os meus peixes favoritos, sem dúvida nenhuma, são os gelos. É os peixes que eu mais aprecio pela cor, pela variedade. Adoro o L200, adoro o L128, adoro vários. O Nugget, que não sei qual é o número, sabes de cor?
Tens o L18, L81 Sim. e L177. São Pá, as variantes, as 3 variantes. Temos uma variedade de cores sem serem transformadas em Sim, sim, nem precisas, não nada. precisas, não é? Ou seja, na natureza já são assim, diferente dos discos, porque nós para termos um disco todo vermelho já é cruzamento em cativeiro. É difícil encontrar alguma coisa dessas na natureza. Na natureza são mais para um padrão mais escuro, um padrão mais castanhado, também há vermelhos, mas sem dúvida que à frente dos discos, para mim, estão os gelos. Tanto que eu já tive muitos, é verdade, já tive muitos gelos, só que são peixes que por vezes me custa comprar, não é? Porque um nugget não é barato, por exemplo, e que se calhar eu depois colocando vários troncos, várias coisas, sou capaz de o ver uma ou duas vezes, e às vezes andava assim no aquário, onde é que é do meu L200? E não o via. Lá quando punha comida, de vez em quando aparecia, não é? Então, é assim, eu antes de fazer esta pergunta difícil, queria te dizer exatamente isso, é que os meus peixes favoritos são os gelos. Depois então é que veio os Não discos. estás a dizer isso só porque estás a falar comigo. Não de todo, porque já falei isto com muita gente, e os gelos para mim são os peixes que eu mais... Aliás, eu quando comecei a ter aquário, o que eu mais gostava era o limpa-vidros. São os plecos, né? Hoje em dia já chamamos exatamente. antigamente eram aqueles limpa-vidros grandes com aquela boca no vidro, é que eu gostava de ver em miúdo, aquilo ali agarrada. É gíria, é mesmo assim. Agora, a pergunta, no teu caso, né, tens de ter algo mais do que vê-los, porque tu muito tempo não os vês, não é? Estão escondidos. Sim, eu é assim, como é que eu consigo usufruir de tudo isto? Obviamente que se tu me disseres assim, mas tu o aquário que tens na sala, ou que neste momento agora não tenho, mas que vai ser, eu mudei de casa e vou agora voltar a instalar um novo aquário na sala, não vou meter um aquário só com eles, obviamente, não é? É o aquário dali da família, todos usufruirmos um pouco, obviamente não vai ter só eles, e é assim, os aquários da Fish Room acaba por ser ali o meu, digamos que é o hobby levado ao extremo, não é? É ali que eu estou ali completamente vidrado a observar o comportamento. O teu prazer vai mais para o prazer da criação, não é? E da manutenção. Sim. Eu neste momento posso dizer que já não consigo estar na aquariofilia sem a reprodução. Já não consigo. Se me disseres assim, agora vais montar, claro que gosto de observar, não digo que não gosto, mas eu, a paixão do ler, estudar e perceber o comportamento e toda aquela parte da agressividade, do cortejo, adoro. Tanto que eu também tinha os ciclídeos africanos e adorava aquela agressividade, não é? Aqueles típica deles, da luta pelo território, gramava mesmo à brava aquilo. Mas, consigo porque, obviamente, depois ponho ali uns peixinhos de meia água, não é? Para usufruir também, para os meus filhotes, quando veem os aquários, também gostarem de ver os peixinhos. Mas o que é engraçado é que depois eles próprios já entram na Fish Room e sabem cada aquário que aquele peixinho se esconde naquela toca, que o outro se esconde e que depois metem comida e depois eles vêm comer. Consegue-se usufruir. Mas é assim, não aconselho, obviamente, a quem queira ter um aquário numa sala, um aquário assim de exposição, digamos, utilizando esta forma de descrição, que use um aquário só complexo. Mas olha, os da sala vão ter, a minha ideia é criar ali um género de um biote do Rio Xingu, e certamente vão ter um zebra, vai ter um L82, vai ter ali uns coqueluches, não é? Do Xingu. Se houver dinheiro. Tem que haver isso. Isso é fundamental na aquariofilia. Olha, agora vamos já às perguntas um pouco mais específicas. Já não faltas muitas, mas isto é um grupo de discos, é um canal de discos, temos que falar de discos, claro. Claro, vamos a isso. Qual os melhores gelos, na tua opinião, para ter com discos? Olha, isto há muita gente que me pergunta.
Eu aconselho sempre tudo o que é, depois dentro do possível, mas todos os elos que têm na alimentação têm uma predominância carnívora, não é? É o ideal. Isto apenas por precaução, mas mesmo assim eu aconselho na hora da alimentação para se ter muito cuidado, porque vou-te dar um exemplo. Não é a primeira vez que eu tenho amigos que têm zebras com discos e depois eles acabam por morrer inchados, não é? Com bloat, digamos assim. Porquê? Porque apesar de serem carnívoros, a carga de proteína animal é tão elevada que é como estar a comer chocolates todos os dias, não é? Portanto, o ideal é teres, lá está, plecos loricarídeos predominantemente carnívoros. Ancistros é realmente um grande risco, apesar de se forem os comuns Bristol Nose, eles são tanques de combate e estamos a falar já de peixes com uma resistência brutal e existem casos que aguentam uma vida, não é? Anos, em aquários de discos, mas o ideal é ter estes carnívoros, zebras, depois tens aqueles peixes que não é muito usual, pelo menos cá em Portugal, mas já se começa a ver que são pseudacânticos, panaques, peixes de grande porte, não é? Que permitem ali uma convivência saudável. Mas a dificuldade é sempre a alimentação. Sempre. Eu mantive durante muito tempo o L201, que até vieram de ti, o L333, o Black Tiger, também sem qualquer tipo de problema. Tive o L190, Royal Panac, tive o L114, não, o 14, L14, acho eu, ou 114, já não tenho a certeza. O L14 é o Scorbinacistus, o 114 é pseudacânticos, é mais espinhoso. Ok, eu pessoalmente não sei como é que ele era todo assim mais para o preto, depois tinha a barbatana laranja. Tinha pintinhas. Era o L114. Sim, L114. Eu acho que é 114. Eu até adquiri acho que era esse que tinhas, era. Adquiri no Alberto Gil. Comprei 2 e deram-se sempre muito bem. Tive o L200, L128. Tive uma grande variedade e nunca tive grandes problemas. Aconteceu-me com um L33, L333, ficar mesmo com esse problema da barriga, não é? E acabou por falecer, possivelmente porque os discos, muitas vezes, a comida caindo no fundo, e principalmente para quem tem troncos ou rochas, a comida, a papa, principalmente a papa, vai para esses sítios, onde depois os discos já acabam por não chegar e quem chega são os gelos e acabam por comer eles. Esse é o grande problema. Porque o que eu aconselho obviamente, é paciência, é dar pouca comida, não é? Eu não percebo muito de discos, obviamente, mas tentar dar pouca comida por forma a que a comida não vá para o fundo e permaneça durante muito tempo. E quando for para alimentar os elos, para que eles tenham menos tentação de comer durante o dia, assim que desligas as luzes, alimentas os elos. E aqui eles estão alimentados. E a tentação de ir em busca da comida, não é? A luta da comida durante o dia, quando estás aos discos, já não é tanta, não é? A agressividade da busca não é tão grande. Estes são os pequenos truques. Eu posso dizer que neste momento também estou um pouco com essa dificuldade, porque os meus discos são recentes e estão com alguma dificuldade na alimentação, e quando dou papa, se os discos acabam por não comer toda, eu neste momento só tenho discos e coridoras. Ainda estou para introduzir o cardume a seguir, ainda vou introduzir troncos, que ainda não introduzi. Neste momento tenho só o layout, discos, coridoras. Mas as coridoras também acabam por comer um bocado de papa a mais, e eu já perdi 2 ou 3 coridoras que acredito profundamente que seja por excesso de proteína, né? Pois é possível, eu não domino, é algo que eu adoro, mas não percebo muito de coridoras, não sei realmente se há algumas com mais herbívoras, mas dá-me ideia que devem ser predominância omnívoras, não é? Omnívoras, sim, de uma forma geral omnívoras. Olha, existem alguns relatos de alguns gelos e ancestros que se agarram ao muco dos discos. Pensas que existem uns com maior predominância para o fazer, ou qualquer um pode o fazer? Achas que os carnívoros, neste caso que tu estavas a recomendar, são mais propícios a agarrar-se ao muco, ou isso é
é uma questão de sorte? Ou o que é que tu achas? Olha, sim, é assim, há relatos de várias espécies a fazer. Sim, Eu, na minha... até autociclos, Sim, 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 parece sim. muito que ninguém tem com discos, ou muitas poucas pessoas têm, porque existe esse medo. E são loricarídeos também, então Ah, é? pertencem à família de Loricaridae, os otos. Depois pertencem a uma subfamília diferente. É uma subfamília complexa, é difícil dizer, é hipopotomina. É assim uma coisa muito, muito complicada de dizer. Mas, epá, o que é que acontece? A tendência é aqueles que são mais desinibidos. Imagina, tudo o que é panaques, tudo o que é pseudacânticos, tudo o que são ancestros, tudo o que são peixes que durante o dia são mais desinibidos, tu normalmente vês durante o dia isso acontecer. Também pode acontecer à noite. À noite já são os discos acabam por não ser tão ativos, não é? Digo eu. Sim. E aqui os plex são muito mais ativos à noite. Os mais envergonhados também podem acabar por atacar os discos. Mas durante o dia, o que tu vês normalmente são os que se desinibem mais, que andam mais cá fora. E são estes, é pseudacânticos, é panax. Mas a realidade é que isto é assim. Cada peixe é um peixe. Claro. É como nós, cada pessoa claro. é... Eu estava a te dizer, eu posso dizer que eu já tive dezenas de L's e nunca vi um L agarrado a um disco. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Epá, o truque também lá está. Se tu alimentares bem os teus L's, não é? Pode haver, há sempre um L maluco, não é? Há sempre claro, aquele, por exemplo. Então, acontece com tudo. Tu é assim, tu dizes, ok, nós somos os dois Homo sapiens, não é? E somos diferentes, não é? Eu gosto mais de umas coisas, tu gostas mais de outras, temos alguns pontos em comum, mas na realidade é como aos peixes, tu dizes, aquela espécie toda ela tem o mesmo comportamento. Não, mentira. Tu dizes, ok, há uma tendência, há uma predominância, mas a realidade é que tu tens um exemplar, até podes ter um exemplar que daquela espécie anda pelo aquário feito maluco, não é? E tens outros que nunca os vês, estão sempre escondidos e não podes catalogar, assim, uma espécie ou a dizer que ela é assim ou é assado. Porque na realidade às vezes tens exemplares meio diferentes e isto com os discos é o que acontece. Mas se os alimentares, eu acho que isso não... A tendência de acontecer é muito reduzida. Mas dou-te um exemplo, também de uma situação caricata que há muito pouca gente que sabe e que conhece, mas há uma espécie que são os triactis, acho que é assim, são os leporacânticos, se eu não estou em erro, L91, qualquer coisa, não importa, mas acho que são leporacânticos, que têm uma tendência de roer o silicone do aquário. É normal. São peixes que adoram roer o silicone do aquário. E tu consegues reduzir isso quando eles estão bem alimentados, que é um perigo, não é? Tu vês aquários que os gajos vão mesmo, recatam o aquário todo. Não sei se viste agora recentemente, existe um canal de YouTube também de discos, e não só, que é espanhol, e que ele relatava relatou exatamente isso. Não sei se já viste, depois vou-te mandar o link. Como é que é o Loucos por Discos? Não. É Alain qualquer coisa. Depois Alain Albiache, mas depois eu mando. Okay. Saiu esta semana ou há 2 semanas, exatamente isso. Ele tem um L, que é lindíssimo, é todo preto com pintinhas. Então deve ser o triactis. E ele come a sério o silicone. Ele neste momento está a desmontar o aquário dele, grande. Porque está com medo. Não, ele filmou e já comeu um bocadão de silicone. Ele agora neste momento está a desvazar o aquário para poder reforçar o aquário novamente, porque está com medo de que haja uma fuga. E eles são chamados... os gajos são chamados os Vampire Plecos, que são leporacânticos, que é impressionante. Os gajos têm assim 2 garras. Eu já tive os Sultan Plecos, que também são Vampire Plecos, e aquilo é impressionante. Eu peguei num à mão e fiquei com ele agarrado. O gajo tem 2 dentinhos assim, aquilo espeta mesmo. E normalmente são esses que gostam de roer. O silicone. Os malucos. Olha, Tiago, estamos a terminar. Vou-te fazer as últimas 2 perguntas. Uma é, sei que não tens discos, mas gostarias de vir a ter um dia? Pá,
Isto é aquela pergunta difícil, porque eu já tive discos muito no início, comprava-se muito também nas pet shops, uns pigeons, umas coisas assim, não era? Pigeon Blood. Mas cheguei a ter, mas adoro os peixes, acho lindíssimos, então os selvagens, uma coisa do outro mundo. Só que a vontade em ter, e isto, obviamente eu estou aqui num grupo essencialmente diz que eles vão-me crucificar, mas não é por mal. Mas o que eu sinto é que muitas das vezes entro em vídeos e a maioria das vezes os temas principais é as doenças e a medicação e às vezes tu queres ouvir falar um bocadinho dos pés, comportamento, mas normalmente a conversa vai sempre para a medicação e tu a ideia que eu tenho, pode ser errada, mas tu quando adquires discos também te tornas um expert licenciado quase em medicina ou química, não é? Porque tu começas a perceber de medicamentos, começas a perceber de uma série de coisas louca, não é? Sim. Pronto, mas é assim, mas gostava, obviamente, não digo que, aliás, tens aí um aquário atrás, está lindíssimo, não é? Que está fantástico. E é impossível alguém dizer assim, não, eu não vou ter, ou eu não gosto. Sim. Aliás, eu gosto de todos os pés. De forma geral. É impossível. É impossível, gente. Quem gosta da aquariofilia, é impossível. Olha, vamos então à última pergunta, que é que recomendação gostarias de deixar a todos os hobbyistas, seja de elches, de discos, a recomendação geral? O que é que eu gosto de dizer? Algo que eu digo a toda a gente, que é sejam curiosos, porque com a curiosidade tu vais ter vontade em perguntares a um amigo, em entrares nas redes sociais, em ires ler um livro, em entrares em sites, em questionares um lojista, porque se não tiveres essa curiosidade, eu às vezes sinto que há malta que não é muito curiosa, que simplesmente, olha, as coisas acontecem é porque sim ou porque não, não é? E não tentam perceber o que é que está por trás. Tanto que eu digo, sejam curiosos e façam perguntas, não é? E gosto muito de dizer, porque às vezes é duro ouvir alguma malta mais experiente nas redes sociais, às vezes também um bocadinho por falta de paciência, de algumas perguntas assim mais, mais engraçadas, para não dizer outra coisa. Mas eu muitas das vezes digo, mais vale fazer perguntas parvas, não é? Do que um parvo que não faz perguntas. Prefiro dizer isto e digam as coisas, perguntem, sejam mesmo curiosos. E pronto, e é isto. E é isto. Porque isto é para usufruir, não é? O hobby é para usufruir e é para gostarmos. Muitas vezes esquecemos desse pormenor e entramos em guerrinhas que não vale a pena, e isto é um hobby, é para nos ajudarmos todos e é para isso que servem os teus encontros, é para isso que servem estes nossos vídeos, é para promover a aquariofilia nacional e não só. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isto é mesmo para nós estarmos aqui para promover e depois para cada um de nós se divertir com isto, não é? Claro. Essencialmente. Tiago, olha, está um prazer enorme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já nos conhecemos há alguns anos. Já há uns anos. E foi um prazer ter-te aqui e muito obrigado. Ora essa. O prazer foi todo meu e mais uma vez obrigado pelo convite e esperemos que dentro em breve nos consigamos encontrar todos presencialmente, não é? Tiago, grande abraço e vamos falando. Olha, abraço. Muito obrigado por tudo e um abraço a todos. Abraço. Obrigado por terem assistido a mais uma conversa com. Espero que tenham gostado, partilhem, coloquem gosto, sigam as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook e aqui o próprio canal de YouTube. Não percam o próximo à conversa com. Qualquer dúvida já sabem, podem entrar em contato por qualquer uma das redes sociais e boa semana a todos e boa aquariofilia.